Agora, por exemplo, surgiu o nome do Maurício. Pô, irmão, Maurício é o famoso Muxa Pinto. Maurício é o famoso Muxa Pinto, viado. Não adianta. Pô, marquei no Tinder com Soraya. Pô, Soraya é gostosa pra caralho. Pode chegar lá, Soraya é totalmente diferente. Pô, ela não, mano, mandei a foto sua de 15 anos atrás. É o famoso Muxa Pinto. Você vai dispensar? Não, irmão. Vou tacar pra dentro da Soraya. Saí de casa. Paguei Uber, saí de casa. Pô, vou gastar cerveja aqui. Porra, irmão. O pau estalando. Vou pagar pra dentro da Soraya. Mas que é uma decepção, um Muxa Pinto? Pô. Não é um Muxa Pinto. Então, por essas e outras, eu fico bem frustrado, mas não deu, galera. Eu acho que é um valor muito alto por um jogador. E ainda mais porque, assim, a gente não vende acertos, né, Cleitinho, com valores altos. A gente vende uma decepção que é o Cebolinha. Então acho que o Flamengo fez certo em encerrar. Talvez tenha esticado demais a corda. Infelizmente não deu. Vamos partir para a próxima. Cara, assim, você até, como você gosta de dizer, né, meio que queimou etapas, porque eu também tinha colocado o Maurício como um dos temas de hoje, mas é até bom, porque eu acho que faz a conexão perfeita, né? E aí eu vou passar o meu sentimento, Bigode, com relação ao Maurício e o porquê que eu estou dizendo isso. Primeiro, porque o Maurício já era uma opção do Flamengo há um tempo atrás. O nome dele já havia sido veiculado ao Flamengo de alguma forma há alguns meses atrás. Quando você fala da questão da frustração, que é, você sonhar com a Paola Oliveira e acordar com a Regina Casé, né? Que é dois nomes que você costuma usar bastante aqui, é mais ou menos o que aconteceria nesse tipo de negociação. Mas sabe o sentimento que me passa, Bigode? Vamos supor que o Flamengo acerta com o Maurício. O Flamengo acertou com o Maurício. Sabe o que o Marcos Braz vai falar na coletiva? Ele vai falar, nós tentamos o Claudinho, tentamos negociar, que era um jogador que era o plano A, já havia aparecido há muito tempo no radar do Flamengo, no noticiário. A gente não conseguiu porque os valores eram altíssimos na negociação e para a gente não ter a perda da janela para uma função que nós considerávamos carente, a gente está trazendo o Maurício para essa função e a gente tem plena convicção. Só que assim, o que o Maurício representa ao Flamengo hoje, Bigode? A gente está há muito tempo, você até foi muito feliz quando fala que os principais clubes financeiramente falando, e quando a gente coloca o Palmeiras, né, a gente coloca ele nesse meio, mas o Palmeiras não tem tanto dinheiro assim, né? Se o Palmeiras tivesse realmente dinheiro, o Palmeiras teria feito alguns investimentos pela necessidade do clube que tem hoje, da forma que o Abel precisa de reforços. Mas quando você olha para o Flamengo, a cada janela que passa, o Flamengo tenta fazer contratações de um nível cada vez maior. E a grande frustração para mim não é sonhar com um jogador e acordar com um jogador de nível bem inferior. Mas para mim a maior frustração é saber que o Flamengo não consegue escancar um erro de planejamento tão grande, mas assim, de uma forma até meio vergonhosa. Porque todo mundo sabe, Bigode, quais são as funções que o Flamengo tem dificuldade e precisa ter alguns determinados jogadores para essas funções para conseguir superar algumas barreiras. E um desses casos é justamente o Arrascaeta. Cara, será que eles não conseguiam saber que o Zenit ia pedir 25 milhões de euros antes mesmo da janela abrir? Arrastar uma negociação e saber de uma notícia que o Flamengo vai desistir de um atleta faltando 5 dias para fechar a janela de contratações, um clube que mais uma vez bate um recorde, bate bilhão na receita anual, e o Flamengo vai até o fim, mais uma vez por um atleta, e esse sim eu entendo o porquê que o Flamengo foi até o fim, mas a frustração fica pela forma como o Flamengo conduziu a negociação, de achar que 25 milhões era um valor que o Zenit não consideraria e o Flamengo conseguiria por 15, que foi o mesmo valor que eles pagaram pelo Claudinho, que é um jogador super bem visto lá no Zenit. Então, assim, a minha maior preocupação, cara, é justamente o Marcos Braz
usar o Maurício como uma muleta pelo fracasso da negociação do Claudinho, do sentido que eu acabei de dizer. Nós tentamos, mas não conseguimos. E para não ficar sem nada, a gente trouxe o Maurício. Óbvio que não vai ser com essas palavras, porque meio que estaria desmerecendo o Maurício. Mas a gente está falando, Bigode, de um jogador do Internacional de 22 anos e que nem titular é, cara. E eu não estou aqui para questionar a qualidade do Maurício, não. Só que se o Maurício não serve para ser titular no Internacional, por que diabos ele seria um jogador a nível de Flamengo? A gente está falando de um Flamengo que nessa janela fez algumas contratações que eu considero até úteis para o elenco que a gente tinha, Bigode, mas assim, por enquanto é uma janela completamente frustrante. Eu até falei no outro dia que para mim é uma das piores janelas desde 2019. Se a gente for fazer uma análise, a janela de meio do ano, para mim é uma das piores de todos esses últimos 5 anos. Porque a gente criou uma enorme expectativa, principalmente pelos nomes que iam surgindo, mesmo sabendo da dificuldade. Mas o que a gente espera, Bigode? Flamengo desistiu do Claudinho? Porra, vai no Almada, por exemplo, que você tanto fala. É um jogador que a gente já sabe do potencial do atleta. Será que seria tão difícil assim tirar o cara da MLS? Eu não estou dizendo apenas o Almada, não. Saiu agora o nome aí de um tal de Carrascal. Eu acho que você até conhece mais do que eu. Eu não me lembro de ter ouvido falar muito dele. Mas, assim, por que o Flamengo... E isso realmente esbarra no que a gente conversou no outro dia, Bigode. Tu lembra quando eu falei assim, Flamengo parece não ter plano B, nem plano C, nem plano D? Pô, irmão, se o plano B é o Claudinho, é o Maurício, desculpa, o teu mapeamento é uma merda. A forma como você conduz a pasta de futebol é uma merda. Porque você colocar Claudinho e Maurício numa mesma prateleira é um deboche com a cara do torcedor. Vou te falar a verdade, Bigode. Eu preferia fazer um esforço para trazer a porra do Alan Patrick se fosse para trazer alguém do Inter. Porque por mais que o Alan Patrick seja um cara mais velho, um cara que já não tem um potencial de revenda muito grande, mas eu entendo que o Alan Patrick pode produzir muito mais do que esse Maurício aí. E olha que eu não estou dizendo que eu gostaria do Alan Patrick, não, tá? Eu só estou falando que se fosse para escolher um meia do Inter, eu iria no Alan Patrick, não nesse cara. Quem é Maurício na fila do pão, cara? A gente está cogitando... A gente já trouxe um Luiz Araújo, que é uma incógnita, e pagou um valor altíssimo, e por enquanto não vem se mostrando um valor, mas temos que dar tempo. O cara acabou de chegar, está se adaptando. A gente trouxe um Alan, que esse sim eu confesso que foi uma baita de uma contratação, porque você está tirando um grande jogador de um principal rival do cenário brasileiro, e você consegue fazer isso, e o Rossi já é uma negociação que já estava pronta em janeiro. Então não consigo considerar o Rossi nem dessa janela, Bigode. Para mim, o Rossi é da janela do início do ano. Então, se a gente for fazer uma análise, o Flamengo trouxe 2 jogadores, cara. Um totalmente questionável, porque a gente vai ter que esperar para ver, e o outro ainda não consegue nem jogar porque está muito mal fisicamente. Está vindo de uma lesão, longo período afastado do Atlético Mineiro, que é o Alan. Então, como é que a gente vai crer que essa pasta consegue conduzir de uma maneira? Isso realmente é o que frustra, cara. Não apenas o nome Maurício, mas a forma como o Flamengo consegue conduzir essas negociações. E digo mais, fechar com o De La Cruz, Bigode, hoje, com o próprio Wendel hoje, é tão frustrante quanto, sabe por quê? Porque vai fechar faltando pouquíssimos dias para o segundo jogo da semifinal, então os caras já perderam praticamente a competição inteira, e o Flamengo tem até 72 horas antes das oitavas de final da Libertadores para escrever um atleta. Então a gente está fazendo contratações que não vai conseguir nem jogar as oitavas de final da competição. Cara, isso realmente é uma coisa que me deixa muito triste, de saber que o Flamengo, quanto mais dinheiro tem, parece que menos sabe utilizar esse dinheiro, porque não tem profissionais competentes dentro do clube para conseguir fazer um mapeamento decente do mercado e conseguir suprir as ausências e as carências que esse elenco tem. A gente vai seguir sem lateral, porque o Wesley, por promissor que seja, é uma incógnita, a gente não consegue depositar confiança em cima do moleque, apesar de ter feito um grande jogo contra o Grêmio. A gente hoje não tem nem Pablo nem Rodrigo Caio. A gente foi com o Léo Pereira amarelado até o final, porque o Sampaoli não coloca Pablo e Rodrigo Caio. A gente está falando hoje de um Felipe Luiz que talvez esteja nos seus últimos 6 meses de contrato. A gente está falando de um setor de meio de campo de volantes que é formado por uma contratação,
2 caras que já estavam aqui e um menino, e um desses caras está lesionado, tem um histórico de lesões grande. Então, assim, é um famoso murcha-pinto que você falou, cara. É constrangedora a forma como o Flamengo consegue conduzir a sua pasta de futebol quando o assunto é contratações, cara. O time mais rico do Brasil não consegue fazer um mapeamento decente. Isso é extremamente ruim. Ruim para todos os lados, o Bigode. Chega a ser broxante.